Não. Não. Não, porque de regra, quando o agressor chega na delegacia, ele chega com a cabeça baixa. Você deixa ele falar? Eu não deixo. Você deixa? Se eu não deixar, a senhora me indicia por abuso de autoridade. Está inspirado hoje. Bom. Não, querida, não. Não. O agressor de regra é covarde. Ele é um covarde. Porque dentro do seio familiar, aquelas 4 paredes, ele é a maior autoridade, ele é o imperador. Claro, na cabeça dele, né? Então, eles não têm o que falar. O máximo que acontece, eles se jogam no chão, começam a chorar, começam a pedir desculpa para a mulher. Meu amor, te amo, não faço mais. E aí a vítima, não raras vezes, infelizmente, desanda a chorar também. E não raras vezes, no mesmo momento, ela, depois de ter acionado a guarnição 2h da manhã, de sábado, que a delegacia de Veranópolis está fechada, tem que ir até Bento Gonçalves, e ninguém, não, seria muito interessante não raras vezes a questão da criação da DPPA de Nova Prata, como nós havíamos conversado. Né? E não raras vezes deslocaram até Bento Gonçalves, via Cotiporã, e não raras vezes, uma hora de serra, nevoeiro, andando a 20 por hora, chega na delegacia, ele pede perdão e ela perdoa ele. E eu não estou dizendo nenhuma novidade. Ou quando ela consegue, às vezes na mesma buscar, chega na delegacia, ele pede perdão e ela perdoa, solicitar as medidas protetivas. E eu não estou dizendo nenhuma novidade, só para esclarecer alguma dúvida que fica. Ou quando ela consegue as medidas protetivas de urgência, chega na delegacia, não são pede perdão e ela perdoa pela polícia. A polícia meramente encaminha. E eu não estou dizendo nenhuma novidade, só para esclarecer alguma dúvida que fica. Ou quando ela consegue as medidas protetivas de urgência, chega na delegacia, não pede perdão e ela perdoa pela polícia. A polícia meramente encaminha. Elas buscam voluntariamente, só para esclarecer uma dúvida rápida, ou nós já intimamos o agressor, que nós protetivas de urgência, não pede pela polícia, que nós sempre temos autoridade e elas buscam voluntariamente uma dúvida rápida, ou nós já intimamos o agressor, que nós protetivas de urgência, não pede pela polícia, que nós sempre temos autoridade e elas buscam voluntariamente uma dúvida rápida, ou nós já intimamos o agressor, pela polícia, que nós sempre abusamos uma ação rápida, ou nós já intimamos pela polícia, que nós sempre abusamos uma ação rápida, ou nós já intimamos pela polícia, mas sempre ele fica com vergonha. Mas quando é que o agressor tem vergonha? Quando ele é descoberto. Porque se ele não for descoberto, ele não tem vergonha. Então ele não tem nada para dizer. O máximo é chorar, se jogar no chão, meu amor, me perdoa. É o máximo. Agora, para a polícia, ele não fala nada. Obrigado, Gessé. Aproveito e cumprimento todas as autoridades presentes aqui. E a minha pergunta vem contra a internet. A gente conhece que tem vários tipos de violência psicológica, financeira, moral. Na questão da internet, a gente tem os stalkers, né? As pessoas que stalkeiam, que perseguem, que monitoram a vida das pessoas através da internet e também se caracteriza um tipo de violência. Como os poderes, no geral, estão preparados para esse tipo de violência e a opinião de todos, no caso, para situações assim?
que vai servir para qualquer coisa menos para isso. Só atualização de dados. A Deep Web, que é a internet profunda, a Dark Web, ela é responsável por 95% do fluxo de dados no mundo. Nós, cidadãos comuns, nós temos acesso a apenas 5%. Então, todo o fluxo de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, se dá pela Deep Web. Mas tem a lei Carolina Dickmann, né? Lei não falta, né? Que foi via Pix, mensagens via Pix, mandava 100 Pix de 1 centavo com uma frase ofensiva à vontade. Detalhe, a vítima era psicóloga, de alta formação intelectual. Isso. Então nós estamos falando o seguinte, nós cidadãos comuns, nós pensamos, vou bloquear o WhatsApp, mensagem disso, o telefone. Ele mandou mensagem por Pix. Então, assim, nós estamos sempre correndo atrás. Tem gente, eu digo assim, se essas pessoas usassem só metade do tempo para pensar em coisas boas, mas não, eles estão aí pensando em burlar a lei. E nós só podemos fazer aquilo que a lei manda. Para mim chegar, para o delegado chegar, a pegar qualquer informação de uma pessoa, ele precisa uma parte burocrática, precisa fazer um pedido, justificar um pedido para ser apreciado pela justiça. Nos Estados Unidos, qualquer infrator não precisa de juiz para dar informação, a informação é para segurança. Nós aqui, tu não consegue informação, a informação é burocrática, para o delegado conseguir alguma coisa para investigar, depois de autorizado pela justiça, ele vai levar mais 30 dias para receber a informação. Vai resolver criar mais lei? Não, o nosso problema é que nosso sistema foi feito para não punir. Não sei se era isso, mas enfim, espero ter esclarecido um pouco. Deixa eu fazer uma complementação, até ia deixar para o final a pergunta para o Spazin, mas já que o delegado, né, fez essa complementação, então eu já até faço um convite, né, um apoio aos colegas vereadores também, para que, em função de nós não termos, né, aqui o plantão 24 horas, né, que unimos forças, né, entre todos para tentar apoiar Nova Prata, né, nessa busca dessa DPPA, né, que possa também atingir o nosso município, auxiliar o nosso município, porque realmente, né, as vítimas de violência, elas precisam ir, não só as vítimas de violência, as mulheres, mas em outros casos também, né, sair aqui de Veranópolis, ir até Bento, fazer o registro, depois retornar, enfim, né. Então, deixo aqui a minha manifestação para que a gente una forças, né, para que realmente Nova Prata consiga trazer essa DPPA para Nova Prata e que a gente consiga, que Veranópolis também possa estar vinculada a essa DPPA, para facilitar, né, todos os trâmites, principalmente da Brigada Militar. Mais alguma pergunta?
Primeiramente, eu quero cumprimentar a todas as autoridades presentes, parabenizar as vereadoras por este momento que é tão importante. E até agora, nós ouvimos as autoridades falando sobre o trabalho delas, muito bem feito. A política também tem Realmente, as suas né, leis, enfim. Mas o que nós, como sociedade, podemos fazer para que, efetivamente, o Agosto Lilás não seja só um mês, ele seja uma causa de janeiro a janeiro? Porque em tudo nós vemos que se cobra muito, tanto dos governos quanto das autoridades. Mas e nós, sociedade, o que vocês nos sugerem para que nós possamos fazer efetivamente para transformar esse Agosto Lilás em ações no nosso dia a dia? Obrigada. Assim, ó, o doutor Lúcio falou aqui, metendo a colher. A gente vê muitos abusos e a gente deixa passar. Às vezes gritou. Então, assim, é tentar estar atento para aqueles pequenos fatos que a gente no dia a dia convive. E, assim, a gente, talvez uma fala até um pouco machista, mas, assim, os homens se unem. A gente não vê um homem falando mal de homem. E a gente vê a mulher reparando a ruga da outra, a roupa que estava, aquilo. Não, a mulher tem que se unir. E é verdade, assim, às vezes tem... todo encontro de casais, vai os homens para um canto, as mulheres para o outro. As mulheres estão falando mal de mulheres e os homens não estão nem aí. Nenhum homem fala... Então, assim, a gente precisa se unir, a gente precisa ouvir. Porque, às vezes, essa amiga, essa pessoa só precisa de alguém para falar, para ela ver assim, nossa, isso não é realmente saudável, isso aqui é violência, eu vou denunciar. Porque, assim, passa por uma fase de não aceitação, depois passa por uma fase de conscientização e depois de coragem para procurar uma autoridade. Então, não é fácil. Teve uma vítima que foi no fórum e virou e falou assim, mas o delegado tem uma cara de mal, como que eu vou lá falar com ele? Então, assim, eu falei assim, que bom que ele tem cara de mal, tomara que os bandidos achem isso. Então, assim, por que a vítima pensa isso? Por que a vítima tem medo? Ela mesma se pune. Quem tem que ter medo é o bandido, quem tem que ter medo é o ofensor. E muitas vezes é a vítima que se sente penalizada. E a vítima não sabe o que é violência. Então, assim, ó, a avó, a bisavó vai fazer o pão às 4 horas no inverno. Gente, eu demorei a entender por que aqui tudo começa às 9. Porque é muito frio no inverno, porque assim, em Goiás tudo é às 7, aula é 7 horas, tudo é 7 horas. E eu chegava aqui, eu falei, que povo preguiçoso, 8 horas, 8h30, 9. O fórum, quando eu comecei a trabalhar aqui, abria às 9. E eu falava assim, mas por que é isso? No inverno você entende, ao meio-dia você não quer trabalhar o dia que não tem sol. Então, assim, é uma cultura, a gente precisa, enquanto sociedade, ouvir as mulheres, se unir e não agredir, não falar mal. A minha avó, ela tem 88 anos, eu tenho as 2 avós vivas até hoje, e a minha avó materna, ela se separou com 42 anos. E ela é muito séria, assim, uma pessoa muito pobre, que trabalhou muito na vida, e ela virou e falou assim, uma vez para mim, minha filha, eu vivi 8 anos querendo separar e não separei. Eu falei, tá, avó, por que a senhora resolveu separar? Ela falou assim, depois que minhas filhas casaram, porque mulher... a filha de desquitado não era bem vista. Então, minha avó esperou a minha mãe, minhas tias casarem para ela poder se separar. Olha a mentalidade. Olha, ela não queria que aquela decisão dela atrapalhasse as próprias filhas. Então, a gente vive numa sociedade machista. E já que o microfone está aqui, por que eu falo para meus filhos o tempo inteiro? Você vai ver, seu pai, quando chegar, eu vou contar para ele. Por que isso? Porque é a mulher que convive mais com a criança. Então, a imagem do medo é daquela pessoa que tem menos contato. Então, o pai, a regra ainda é, mesmo quando o pai e mãe trabalham fora, a mãe tem mais convivência com a criança. E tudo aquilo que tem mais convivência, aquele medo fica mais distante. Então, assim, eu vou contar para o seu pai, eu vou contar para ele. É porque é aquela pessoa que tem menos aquela convivência diária. Então, a gente precisa mudar num trabalho de formiguinha, sabe? De ouvir a companheira, de ouvir a mãe da amiga da escola, de ouvir a vizinha. Uma vez,
eu estava num supermercado e a mulher estava com um arranhão aqui. A caixa do supermercado, não foi aqui em Veranópolis, ela estava aqui meio... E eu, tá, mas como que foi isso? Ah, eu fui fazer assim, mas estava muito estranho. E aí eu esperei passar aquilo ali e tal, e outro dia eu encontrei com ela num posto de saúde, outro hematoma. A minha filha mais velha vivia tendo crises de asma, então eu continuo vivendo nos hospitais às vezes. E aí ela foi e eu encontrei com ela lá de novo. Aí eu pedi uma sala no pronto-socorro e fui conversar com ela. Quando eu comecei a falar, eu não falei 2 minutos, ela já começou a chorar. Aí ela foi e falou assim, doutora, a senhora sabia, desde lá do caixa do supermercado. E ela chorava, ela chorava. Ela falou assim, mas quem vai pagar a escola dos meus filhos? Pelo menos ele paga uma escola particular. Então, esse foi o argumento dela. Eu falei assim, então eu vou fazer ele pagar a escola, a natação e o inglês. Ele vai pagar muito mais que isso. A gente, e assim, separar é um bom negócio. Se o cara tem dinheiro, se ele que paga, separa que vai ficar bem. Então, eu falo para toda mulher, a gente tem que explicar. Não, a gente tem que dar segurança. A gente tem que dar... Porque assim, ela chega com medo. Eu falei assim, não, eu vou perder. Você não vai perder, você vai ganhar. É bom, é bom. Não, eu falo assim, ela tem que ter segurança. Então, a gente precisa dar informação para essa mulher. Ela precisa se sentir segura. E se ele tem condição, ele vai fazer muito mais. Ele vai pagar ainda mais. Então, assim, o que a gente precisa da sociedade? É se unir. As mulheres precisam se unir. E parabenizar, assim, a iniciativa das vereadoras e principalmente dos vereadores que aderiram por uma causa também tão nobre. Então, assim, isso é muito importante, que a gente consiga levar esse conhecimento de formiguinha para todo mundo. É só ir lá na Defensoria Pública que o defensor vai te ouvir. Olha, o delegado Baldim adora receber. Vão lá contar a história que ele é mau, ele vai pegar o marido, o ex-marido e vai resolver a questão. O Spazinho faz luta, como que é lá? É Muay Thai? Olha lá. Então, assim, é realmente tirar esse paradigma de que as autoridades estão ali, eu não posso. Não, tem que chegar. A gente está aqui para isso, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Então, a gente está aqui totalmente à disposição. Lá vem. Estou aceitando doações para fazer uma harmonização facial, que daí eu vou parecer menos mal. A Delegacia de Polícia tem 2 policiais mulheres com treinamento específico para acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. Tá? Não só mulheres, mas toda e qualquer violência de gênero. LGBT, não lembro as siglas todas. Mas toda e qualquer violência de gênero, criança, mulheres, idosos, são bem recebidas. A nossa policial plantonista é mulher. Nosso policial plantonista é mulher. E naquele primeiro momento, nós homens policiais, nós sabemos que a mulher, num primeiro momento, vai ter uma aversão ao homem. Porque ela está sendo agredida por um homem. Então, esse é mais um motivo para o nosso servidor plantonista ser mulher. E as 2 policiais, tanto a escrivã Rosemary quanto a escrivã Gabriela, elas estão sempre nas reuniões de rede, porque eu as indiquei e elas receberam treinamento. Sexta-feira elas estarão em Vila Flores, acho que a senhora vai estar também em Vila Flores. Então, elas estão sempre engajadas. Todo o atendimento, todos os inquéritos, até os estagiários são mulheres, no trato de violência doméstica na Delegacia de Veranópolis. Até os estagiários são mulheres. E outras questões como abuso sexual, coisas mais sensíveis que afetam as mulheres. Então, não tenham medo. Num primeiro momento, não sou eu que vou atender, viu? Vai ser uma policial mulher, capacitada e extremamente qualificada. Só complementando, eu acho também que é importante a sociedade como um todo, né? Todo mundo está atento aos sinais, né? Então, assim, viu que uma mulher lá, ela não está querendo sair de casa, está meio quieta num canto, não está querendo dar muita explicação, já liga o alerta, o que está acontecendo? Será que está sofrendo algum tipo de violência, né? E aí, claro, né, tem que
vai conversar com ela, enfim, né? E até dar todo o encaminhamento. Mas também acho que é importante, e aqui falando como homem, né? Que quem está nos ouvindo possa transmitir essa mensagem também para os homens, né? Sejam para os filhos, para os irmãos, para os pais, enfim, que, né, basta dessa desigualdade, dessa violência, enfim, o respeito tem que imperar, né? Então essa mensagem, quanto mais for divulgada, e assim, às vezes até parece repetitivo, né? Pô, mas todo dia na TV fala sobre isso, campanha em todo lugar. Mas realmente tem que ser assim para a gente conseguir mudar, né? Porque foram séculos e séculos desse machismo e dos homens sempre à frente. Então, não vai ser com uma campanha que vai tudo mudar e todo mundo vai se respeitar. Não, não vai ser assim. Vai ser lento, vai ser gradual, mas quanto mais pessoas engajadas, mais rápido a gente consegue chegar lá, né? Até eu recordo que, analisando ali os números, segundo o relatório da ONU, a gente ainda vai levar 123 anos, se continuarmos, né, nesse ritmo, 123 anos para termos a igualdade plena entre homens e mulheres. Ou seja, mais de um século ainda vamos demorar se continuarmos nesse ritmo. Então, é muito importante que toda a sociedade engajada para ver se a gente consegue reduzir esse tempo, né, o quanto antes a gente conseguir, né, cessar com essa violência, e especialmente fazer os homens entenderem que basta dessa desigualdade e que, né, o respeito deve imperar entre todos, né? Então, eu acho que esses são alguns caminhos que a sociedade, né, qualquer pessoa pode adotar, né? Prestar atenção aos sinais e repassar a mensagem para homens, mulheres, especialmente para as crianças, né, para a nova geração que vem, para que já venham com esse pensamento dessa inclusão, dessa igualdade, né, para que as coisas a gente possa caminhar num sentido melhor, né? Um questionamento que eu recebi de uma pessoa que está acompanhando de casa, de que forma procede quando acontece ao contrário? E se acontece, como chega para vocês? Do homem se acredita? Tá certo. Acontece mesmo. Teve uma... Lembrou? Não vou contar esse caso que é grande. Acontece sim. É crime também, agressão, qualquer tipo de lesão é crime, só não tem as particularidades da Lei Maria da Penha. Então, o homem que foi agredido pode ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência e vai ter o trâmite legal como qualquer outro delito. Só não tem as particularidades. Ele não pode pedir uma medida protetiva, por exemplo, para que a mulher não se aproxime dele, tudo. Então, assim, não tem as benesses, em regra, da Lei Maria da Penha. Não. Tá, ele está insistindo. Eu vou... Os homens têm vergonha. Inclusive, eu já deixo registrado, eu fui ameaçado quando eu disse que ia fazer essa pergunta pelas duas colegas proponentes vereadoras. Não, vou contar em um minuto. É que eu estava fazendo uma audiência, isso nunca me aconteceu na minha... Eu tenho 11 anos de magistratura, já fui auxiliar de juiz antes, então, assim, eu tenho mais de 20 anos de serviço público. E teve uma audiência que eu comecei a rir, que eu não consegui fazer a audiência, eu tive que sair da sala de audiência. E eu ri, assim, de chorar, que o Lúcio achou que eu estava passando mal. E eu não estava, e eu não conseguia voltar, porque foi aqui em Veranópolis. Mas, assim, imagina, eu tinha acabado de chegar aqui, acho que eu não tinha nem 3 meses. Eu fiquei com vergonha do Lúcio, assim, por muito tempo, porque eu não consegui fazer audiência. Porque o moço falou que ela, o companheiro falou que ela batia, que ela bateu nele, pegou o pau, tal. E ele falava para ela, olha, você fica aqui dormindo o dia inteiro, por que você não limpa a casa, faz alguma coisa? Aí o Lúcio fez alguma pergunta para ele, ele falou assim, não, no outro dia eu fui falar alguma coisa, ela só pegou o pau, assim, ó, calei a boca. Gente, mas eu passava mal, e ela estava em vídeo, assim, ela ficava, foi mesmo, tipo assim, e eu bato mesmo, e eu bato de novo, e eu não dava conta, só que eu ainda tinha que interrogar ele, eu falei, Lúcio, eu não vou dar conta, eu não conseguia qualificar ele. Eu falei para o Lúcio, eu só fiz um pedido para ele, por favor, não recorra. O defensor também, eu falei assim, vocês não podem recorrer, porque se o tribunal vê uma mídia dessa, é porque eu não consegui fazer a audiência. E ele com medo dela, e ela falou assim, não, eu só mostrava o pau, e ela estava lá assim, ó. Foi.
Teve um caso muito recente e emblemático que atingiu a todos nós, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Delegacia, Brigada Militar. A cidadã, ela conseguiu parar a cidade, todo o sistema de justiça. Chegou num ponto que o suposto agressor, que apanhava da mulher, ele veio na delegacia pedir para botar a tornozeleira eletrônica, que aí ele ia conseguir provar que ele não chegava perto dela. A pergunta do vereador Rodrigo ela é muito pertinente, porque nessas nossas andanças pelas escolas, nós recebemos relatos, até tem uma escola que nos procurou para dar um enfoque no sentido de que as meninas estão aproveitando do empoderamento da lei para elas baterem nos meninos. E há o argumento de que não pode encostar nelas porque a lei as protege. Isso nunca vai reduzir a importância e a utilidade da lei. Mas é sim um foco que a OAB está dando nas palestras, no sentido de conscientizar de que o homem também não pode ser agredido, e como a juíza disse, só tem a questão das medidas protetivas e de um melhoramento da lei em relação à mulher pelas questões da vulnerabilidade. Mas é fato e precisa ser cuidado para que daqui a uns anos, quando esses jovens adolescentes se tornarem adultos, o delegado não tenha tantas outras ocorrências de falsa comunicação de crime, né? E o que eu faço com as ameaças das vereadoras? Nós poderíamos tomar de ofício, mas agora, ao contrário, tem que correr atrás. E eles buscam, e quando fazem, eles não representam criminalmente. O homem, quando faz um registro contra a mulher, seja lesão corporal, ameaça ou qualquer outro de violência, ele tem a prerrogativa de escolher se a delegacia vai investigar ou não. Diferentemente da mulher, que a lei não concede a ela a opção. O homem, ele deixa registrado. Ele não toca para frente a ocorrência. Ele vai na delegacia, ele diz que apanhou da mulher, que ela ameaçou ele, mas ele não representa. Essa questão de meter a colher, estava me lembrando, estava esperando o momento adequado para falar. Nós tivemos um caso em Fagundes Varela, acho que o autor está preso até hoje. A questão de meter a colher, como o promotor falou. A mulher apanhou do marido bêbado por 40 anos. 40 anos ela apanhou quieta. Os dois trabalhavam, ela se aposentou, ele se aposentou. E ela seguiu trabalhando. E todos os dias ela ia para o trabalho de manhã e voltava de meio-dia para fazer comida para o bonito. E como é que ele recebia ela todos os dias? Bêbado, xingando e agredindo. Fui falar com os 2 filhos mais velhos dele, e eles disseram: delegado, a mãe implorava de joelho para a gente não falar nada. O que a comunidade vai pensar? E foi um vizinho que ouviu e chamou a brigada. 40 anos apanhando quieta de um cidadão bêbado. E mesmo depois de aposentada, ela seguia trabalhando para ajudar na questão financeira do casal, da família, implorando para os filhos não denunciar. E um vizinho salvou aquela mulher. Porque o vizinho, depois de tanto ver, tomou a coragem de ligar para a brigada atendeu e nos apresentou a importância de meter a colher. Vamos dando continuidade, então. Também agradecemos a presença do comandante do Corpo de Bombeiros, Sargento César Forte, por estar presente neste encontro tão importante. Convidamos, então, a excelentíssima senhora doutora Vanessa Nogueira Antunes Ferreira, da juíza da comarca de Veranópolis, para fazer a sua explanação. Já que está insistindo, eu vou ter que falar mais um pouco. Por último, mas espero que não menos importante, né? Não, eu fiz realmente assim, bem sucinto. É um grande prazer realmente estar aqui. São esses eventos que valem a pena, porque realmente faz a diferença. E se daqui a gente conseguir impedir que uma só mulher
continue no ciclo de violência, isso aqui já valeu a pena. Essa campanha, a violência doméstica, ela é uma realidade que atravessa fronteiras sociais, culturais e geográficas. E, infelizmente, ela também está presente aqui no nosso município. Nos últimos 3 anos, tivemos o registro de 3 feminicídios, 3 casos extremos de violência que tiraram vidas, destruíram famílias e deixaram marcas profundas em nossa comunidade. Esses números não são apenas estatísticas, são alertas, são chamados à ação. E é justamente por isso que esse encontro é tão importante. Como agentes políticos, temos o dever de transformar indignação em políticas públicas, dor em prevenção e silêncio em acolhimento. A Lei Maria da Penha nos oferece um arcabouço jurídico robusto, mas ela precisa ser acompanhada de ações locais efetivas. Fortalecimento da rede de apoio, capacitação de profissionais, campanhas educativas permanentes e, sobretudo, investimento público contínuo. É fundamental que tenhamos uma estrutura capaz de acolher e proteger mulheres em situações de violência, desde a delegacia de polícia, centros de referência, casa-abrigo, atendimentos psicológicos e jurídico gratuito. E é papel dos legisladores e gestores garantir que essas estruturas sejam mantidas e ampliadas. O Agosto Lilás não é apenas um mês simbólico, é um chamado à responsabilidade institucional. Que possamos sair daqui com o compromisso de que nenhuma mulher será deixada sem resposta, sem proteção e sem justiça. Que os 3 feminicídios registrados em nosso município não sejam esquecidos, mas sim transformados em marcos de mudança, que sejam um ponto de partida para uma atuação política mais firme, mais sensível e mais comprometida com a vida das mulheres. Quero destacar, por fim, que o Poder Judiciário está fazendo a sua parte. Nos últimos 3 anos, recebemos mais de 300 pedidos de medidas protetivas de urgência, sendo a grande maioria deferida com a celeridade que a gravidade da situação exige. Estamos atuando com firmeza na punição dos agressores e com responsabilidade na análise das medidas que nos são submetidas. Acho que foi o delegado aqui que citou a celeridade da audiência. Eu tento marcar essa audiência muito rapidamente. Por que isso? Porque a vítima, ela escuta de mim que eu estou ali para ajudá-la quantas vezes ela precisar. Se ela desistir daquela vez, na próxima vez eu vou estar ali. Mas principalmente para o agressor. Eu olho bem nos olhos dele e falo assim, o senhor entendeu? Ah, mas isso, eu não quero saber. Se o senhor descumprir, o senhor vai ser preso. E assim, efetivamente, a gente tem... não são dados alarmantes, assim, vários casos, mas a gente tem, talvez hoje, umas 5 agressores presos em razão de descumprimentos ou de preventivas por Lei Maria da Penha, no mínimo aqui hoje. Então, assim, eu adoro fazer audiência e olhar bem no olho. Porque depois, quando chega o descumprimento, eu faço eu decreto a prisão preventiva na maior facilidade, porque eu avisei. Então, eu olho nos olhos, ele está intimado daquilo ali, e com a minha advertência verbal em audiência pessoal. Então, a prisão é uma coisa que eu faço com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Que possamos seguir juntos, cada instituição cumprindo o seu papel, para que a justiça seja não apenas uma promessa, mas uma realidade concreta na vida de todas as mulheres. Porque a luta contra a violência é de todos nós. Muito obrigada, é isso. Boa noite, né, gente? Hoje foi... Abrimos espaço, então, para as perguntas para a doutora Abadessa. Eu tomei um café da tarde bem reforçado, então está tranquilo. Boa noite a todos. Doutora, referente à prisão preventiva, ela tem um prazo, obviamente, que ela decorre, e depois esse agressor ele acaba saindo, né, novamente ali para o ambiente familiar e normalmente para o convívio, né, de seus familiares ou próximo a essas mulheres. E a gente... Claro, não sei os dados de Veranópolis, né, onde eu fui me informar, eu acho que é nível Brasil, os dados de reincidência do crime, né, de Maria da Penha, ele se dá em torno de 40%, tenho certeza que o Spazin
acaba aprendendo o mesmo agressor por várias vezes, o mesmo agressor passa por várias vezes na mão do delegado também. Então, eu vejo todas essas medidas, como da OAB, da promotoria, da sociedade civil organizada, de um trabalho a longo prazo, né, que vai, com certeza, com essa evolução, a gente vai chegar daqui a 100 anos numa igualdade, mas pensando agora, para estancar a hemorragia, como é que a gente consegue prever ou sentir essa percepção de justiça de que esse agressor não volte a causar essa reincidência? Tem alguma... Assim, o crime a gente não tem como prever, mas tem uma medida que eu tenho usado, o delegado sabe, o Ministério Público, cada vez mais frequente, que é o uso da tornozeleira eletrônica. Porque com ela a gente consegue fazer o monitoramento do local que esse agressor vai caminhar. Quando a vítima ela nos informa o local que ela mora, o local que ela trabalha, se ele chegar perto daquele ciclo, vai um alerta, acho que é assim, né, que vai um alerta para a polícia e a polícia consegue saber. Tem um monitoramento lá, isso. E assim, tem algo que tem acontecido, que aqui não é tão atuante, eu nem sei se tem isso efetivo, que é a Patrulha Maria da Penha. Em alguns municípios tem, aqui eu não tenho conhecimento que tenha. O que é essa Patrulha Maria da Penha? É uma viatura da Polícia Militar que ela visita todas aquelas vítimas que têm medidas deferidas, ostensivamente, sem que aconteça nenhum delito. Ela, tá tudo bem, tudo, então ela visita e faz isso. Isso também é uma medida enfim, que inibe o agressor. Mas eu tenho achado que o uso de tornozeleira, ele nos ajuda nisso. Agora, sim, a prisão preventiva, ela tem um prazo. Mas se ele reitera uma mensagem que ele manda, eu prendo de novo. Então, assim, a gente tem caso aqui de pessoa que saiu, descumpriu e voltou de novo. Poucas vezes eu vi o Lúcio bravo, assim, em audiência, e alterando. Uma vez ele falou, você vai ser preso de novo. E vai de novo e de novo. Ele fala assim, ó, a fala dele para o agressor é assim, ó, neste caso, nós estamos em desvantagem. Primeiro a juíza prende, depois nós vamos te ouvir. Porque às vezes ele quer falar, ela que falou, não atende. E é assim, então, assim, primeiro a gente prende, depois a gente vai conversar e esclarecer essa situação. E tem esse caso realmente que a mulher enfim, que inventou tudo, mas isso é raríssimo. Isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Uma coisa tão grave assim, dessa proporção, normalmente as mulheres estão guardando aquilo ali de muito e muito tempo atrás. Então, assim, a violência, raramente ela é denunciada na primeira vez. Ela precisa de coragem, reiterado, 40 anos sofrendo, então, assim, normalmente não é da primeira vez. Não. Provavelmente, essas mulheres já foram... Tanto é que o feminicídio... um dado que eu queria trazer aqui é que o autor do feminicídio, que a gente teve a oportunidade de fazer o júri, foi condenado a 16 anos de prisão. Então, ele está hoje em regime fechado, 16 anos de prisão. E não tem nada mais triste do que fazer um júri com um filho de 16 anos. Ela deixou 2 filhos, né, esse caso aqui, um filho de 16 anos ali, porque... nada vai trazer a mãe dele de novo. Então, assim, podia ser prisão perpétua, que nada vai mudar. Por isso, esse trabalho preventivo é muito, muito importante. Mais alguma pergunta? Nem vou deixar o microfone. Dando continuidade, então, convido o excelentíssimo vice-prefeito municipal de Veranópolis, João Guilherme Mazeto, para a sua manifestação sobre as políticas municipais de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Quero ver se algum político vai falar mais que eu hoje. Quero ver. Boa noite a todos e a todas. Saudando a todas as autoridades já citadas, presidente da Câmara, Rodrigo. Parabenizar a iniciativa das proponentes, Adri e Suzy. Momentos como esses são importantes e a Casa Legislativa deve estar a par de grandes debates como esse e de assuntos tão importantes e relevantes. Aqui me deram uma tarefa um tanto quanto difícil, falar depois de tantas pessoas importantes e que falaram assuntos relevantes e transitaram pela história, pelas conquistas das mulheres na sociedade,
que tiveram direito ao voto depois dos homens, que tiveram direito à aposentadoria muito depois dos homens, e que aos poucos, e de uma forma bem incisiva, vem ganhando espaço e força dentro da sociedade. Nós, depois de 19 anos de Lei Maria da Penha, ela completará 20 anos no ano que vem, nós ainda continuamos debatendo muito sobre a violência doméstica. A lei veio trazer proteção às mulheres, sim, mas como muito bem mencionado por aqueles que me antecederam, nós precisamos criar uma cultura de valorização, de respeito e principalmente de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres já ganharam espaço em toda a sociedade, são governadoras, presidentes, na parte política, na parte empresarial, mas nós precisamos continuar valorizando e respeitando cada vez mais as mulheres. Todos nós homens somos filhos de uma mulher, e isso revela que nós precisamos sim pensar na proteção e na conscientização da sociedade do respeito e contra a violência das mulheres. O município, enquanto poder público, tem sim suas políticas públicas, que muito bem mencionado precisa sim de melhorias, de fortalecimento da rede. Nós temos hoje o CREAS, que faz um atendimento às mulheres vítimas de violência, através de psicólogos, assistentes sociais. Por determinação judicial, a região, a comarca, também vai fazer o atendimento aos agressores, porque, de fato, eles também precisam de ajuda, porque senão vão continuar reincidindo em ações que prejudicam não só as suas companheiras, sua família, mas toda uma sociedade. Quando nós falamos que as mulheres aceitam ou permitem que o homem volte ao convívio do lar, mesmo com medida protetiva, nós temos que pensar que esse agressor também deve ser tratado e deve ser corrigido as suas ações. Através desse programa, através de um convênio com o Fórum, com o Tribunal de Justiça, por determinação, sim, da Justiça de Veranópolis, nós vamos prestar esse auxílio e esses agressores, de forma obrigatória, deverão comparecer a esses atendimentos. As mulheres, nós temos uma estrutura que pode sim auxiliar no combate contra a violência, através do auxílio psicológico, através das assistentes sociais. Não temos hoje um abrigo no município para que essas mulheres sejam abrigadas, vítimas de violência, mas já está se pensando em uma alternativa para isso. Então, são ações conjuntas que poderão evitar e tentar que esses números caiam. Como eu falei, 19 anos da Lei Maria da Penha, mas nós continuamos com os números ou crescendo ou se mantendo de forma igual no que diz respeito à violência contra a mulher. Precisamos sim de ações nas escolas, como a doutora Daiane da OAB muito bem mencionou, ações de conscientização e principalmente de valorização das mulheres. Não vou me delongar, porque acho que a maioria está com fome também, mas nós precisamos sim de ações e políticas públicas voltadas à proteção e que não seja só durante o mês de agosto que possamos debater esse assunto, claro, com maior ênfase em virtude sim do mês da lei, desse programa que foi criado, que é o Agosto Lilás, essa cor que reflete isso, mas que possamos de uma forma conjunta sempre pensar em ações e políticas públicas para valorização e respeito. As mulheres merecem palavras de merecem respeito e principalmente valorização. Muito obrigado a todos pelo espaço, agradeço à Câmara de Vereadores pelo convite do Executivo Municipal em participar desse espaço e com certeza temos muito que melhorar, muito que caminhar juntos para que nós possamos ter uma sociedade cada vez melhor e principalmente de respeito às mulheres. Obrigado. Abrimos espaços também para pergunta para o nosso vice-prefeito João Guilherme Mazeto. Todo mundo tranquilo? Então vamos dando continuidade. Para o encerramento, então, convidamos o senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Rodrigo Felipe Angonese Costa, para suas considerações finais. Doutora, roubar posições também é uma violência contra a mulher? Você está inspirado.
Pessoal, finalizando este dia histórico para a Câmara de Vereadores, um momento único e com certeza proporcionou para quem está aqui presente, para quem nos acompanha através das redes sociais, Câmara Veranópolis no Facebook, Câmara Veranópolis no YouTube, um momento significativo no qual a gente agradece às autoridades, doutor Lúcio, doutora Vanessa, comandante Spazinho, delegado Tiago, doutor Emiliano, a presidente da OAB Adriane, o vice-prefeito Guilherme Mazeta, os vereadores proponentes, a Suzy Abre, os vereadores presentes aqui, o Clóvis, o Dias, o Chubinho, o comandante dos bombeiros, o Forte, todas as entidades aqui presentes, uma representatividade muito importante, e essa quebra, a comunidade percebeu um bate-papo descontraído em alguns momentos, né? Acho que isso dá uma naturalidade para que se encoraje pessoas a se manifestar, que a sociedade, como a parte comentou, também tem um protagonismo em avisar quando se há um caso contra a mulher, mas não demandando, porque as autoridades já mencionadas contribuíram muito para o debate, e que a gente possa, como Câmara de Vereadores, sempre fortalecer os direitos e o respeito em relação à mulher. Temos, após esta palestra, esse bate-papo, um lanche, no qual a gente convida a todos a participarem. Todo esse bate-papo ficará gravado através de um vídeo nas redes sociais da casa, e nós colocamos à disposição. O Poder Legislativo ele é muito protagonista na nossa comunidade. Os vereadores aqui da casa têm um papel muito importante na nossa comunidade, muito importante. Vocês percebem o que o Legislativo movimentou na noite de hoje. Isso é muito importante para ficar marcado na história do Veranópolis. E estamos inteiramente à disposição. Obrigado novamente, autoridades, pelo momento, contribuíram bastante, e que a informação seja uma ferramenta muito importante para combater a violência contra a mulher. Muito obrigado pela presença de todos. Pedimos ao presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Costa, para fazer a entrega de uma lembrança à excelentíssima doutora Vanessa Nogueira Antunes Ferreira. Pedimos ao vice-presidente da Câmara de Vereadores, senhor Clóvis Simeone, para fazer a entrega à doutora Daiane Farida. Pedimos ao vereador pastor Elias Dornelles para fazer a entrega ao excelentíssimo doutor Lúcio Flávio Mioto. A dele não é light, não. A dele é com glúten, né? E lactose. Convidamos a proponente desse projeto, a vereadora Adriane Parisi, para fazer a entrega ao excelentíssimo doutor Emiliano Campanharo Quilante.
Convidamos a vereadora Suzy Bertocco para fazer a entrega ao delegado de polícia, senhor Tiago Madaloso Baldi. Vamos lançar a hashtag aí. Convidamos o vereador Vanderlei Zanotto Chumbinho para fazer a entrega ao comandante da brigada, o segundo sargento Luiz Gustavo Spazin. Então, mais uma vez, abrimos o espaço para perguntas. Se alguém ficou ainda com dúvida, há mais uma oportunidade, então, para fazer alguma pergunta aos nossos convidados da noite. Só levantar a mão que te direciona o microfone até. Quem deseja fazer a pergunta? Todo mundo, tudo certo? Acho que todo mundo foi bem explicado, né? Então, queremos agradecer a presença de todos e a participação da sociedade no engajamento nesta noite tão significativa. Como foi falado pelo nosso presidente, então, após este evento, temos um coquetel ali que será servido para todos os presentes, tá bom? Que esta noite seja de aprendizado, reflexão e fortalecimento de laços em prol de um futuro sem violência para todas as mulheres. Muito obrigados a todos e uma boa noite. Não, a minha casa também ia